Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal Hugo Cursos e vou mostrar para vocês mais um sistema que eu desenvolvi, tá? Um outro projeto que eu fiz aqui também em aulas, né? E onde você, caso não queira acompanhar as aulas, também recebe todo o sistema já pronto, com o código-fonte e o banco de dados. E é um sistema voltado para ótica. Tinha alguns pedidos, alguns alunos me passaram essa necessidade e como eu tinha um projeto muito próximo já disso, que era o de assistência técnica com orçamentos e ordens de serviço, eu acabei reaproveitando aquela estrutura para montar esse sistema de ótica. E eu vou estar explicando para vocês aqui então, nesse vídeo, todo o funcionamento do sistema, tá? E apresentando tudo que ele tem aqui de funcionalidade. Se vocês quiserem também fazer os testes para esse sistema, você pode acessar ótica.sistemazugo.com.br e ali eu já vou deixar o acesso para vocês já aberto, tá? Com o usuário e a senha. E aí tudo que eu fizer eu mostrar aqui dentro desse vídeo, você também vai poder testar aí, né, para poder entender como que funciona 100% no projeto e ver se ele vai te atender. Como eu já falei, esse projeto aqui, ele foi feito com base no sistema da Assistec, que foi um sistema que eu fiz para assistência técnica que tinha basicamente vendas, orçamentos, ordem de serviço, né? A única coisa que ele não tinha que eu tive que adaptar aqui foi a parte de receitas, tá? Onde ele vai gerar aqui as receitas e essas receitas que são geradas, elas têm aqui o grau de longe, o grau de perto, algumas informações mais técnicas mesmo, né? Para que o laboratório possa produzir essas lentes. Eu não entendo nada disso aqui, mas foi me passado que essa é a necessidade. Eu também fiz algumas pesquisas de receitas e vi que são esses campos. Agora, se tem alguma especificação aí que você precise além dessa, acompanhando o passo a passo das aulas, e por isso eu gosto de montar os projetos, né, em videoaulas, você consegue adaptar e consegue adequar, tá? Se tiver alguma coisa que seja interessante também estar adicionando e agregando ao sistema, pode me mandar que eu vou anotando e assim que eu tiver uma quantidade boa de conteúdo, eu faço módulos de implementações como eu faço em todos. Vamos ver aqui então. Basicamente aqui você tem dois painéis de acesso. O painel do administrador, que é o gestor do sistema, onde ele tem todos os recursos abertos e pode também definir qualquer um desses acessos que vocês estão vendo para outros usuários que são cadastrados. E também tem o painel do cliente, onde o cliente pode ver os seus orçamentos, débitos, caso ele tenha conta a pagar, né, as receitas. Então ele consegue, ao acessar, ver essas informações. Aqui vem o dashboard, que vai mostrar essas informações, mas se você acompanhar também o treinamento, você consegue modificar e colocar outras conforme a sua necessidade. Essas foram as que eu julguei necessárias. Aqui em cima ele busca também contas a pagar e contas a receber vencidas. Aqui nós temos o painel de configuração do sistema, onde você pode mudar o nome do sistema, mudar as logos, tá, que vocês estão vendo aí, logo do relatório também, mudar o e-mail de contato, né, endereço e muitas informações que tem aqui. Fazer, por exemplo, a definição de qual vai ser a comissão caso ela exista para serviço. Se não existir comissão de serviço aqui dentro é zero, ele não trata nada de comissão. Comissão para venda, tá, que não tinha no da assistência técnica, mas aqui eu coloquei também porque é importantíssimo para esse tipo de sistema. Então aqui você vai definir qual é essa comissão para venda, caso tenha uma comissão para venda, colocar o valor dela aqui, mas também pode ser definido, e eu vou mostrar para vocês, por funcionário. Então cada funcionário você pode colocar uma comissão diferente caso você queira, isso no cadastro dele mesmo. Aqui nós vamos ter configurações também que vão ser voltadas, né, para a validade do orçamento, para exclusão automática de orçamentos que não foram fechados, né, para a API do WhatsApp, porque caso você queira integrar o WhatsApp a esse projeto, a esse sistema, para poder ter, por exemplo, esse tipo aqui, ó, de solicitação, vou abrir aqui para vocês poderem ver, quando um cliente fizer um novo orçamento ou uma nova ordem de serviço, né, uma nova receita, automaticamente ele já envia para ele aquela informação e o PDF. Tá? Então tem muita coisa que é interessante quando você habilita e trabalha com a API do WhatsApp, o que vem agregar muito aí dentro do sistema também. Mas caso você não trabalhe, é só deixar o token aqui, a instância vazios. Marca d'água no relatório, impressão automática para quem usa a impressora térmica. Vou mostrar para vocês aqui que tem algumas coisinhas que são interessantes, né, caso você queira utilizar uma impressora térmica. Então, quando ele chamar, por exemplo, uma venda, ou até mesmo ali na hora que fizer um orçamento ou uma OS, você consegue imprimir ela na impressora térmica, que tem um custo muito menor que a impressora A4, que é essa impressora jato de tinta. Então é interessante também, o sistema tem essas duas possibilidades das impressões, tanto na térmica quanto na impressora comum, tá? Aqui, quantos dias vão ser definidos para pagar a comissão após
o lançamento daquela comissão. Então vamos supor que o vendedor fez uma venda lá, né, e aqui você vai definir, ó, a data de vencimento da comissão vai ser quanto? 7, 30 dias, 40 dias, 10, 15, é mais algo para deixar também personalizado. Se você quer cobrança automática para os clientes, se que tiver em débito, então ele faz a cobrança automática todo dia, caso esse sim esteja habilitado. Impressão da OS em 2 vias. E aqui eu já falei da comissão da venda. Então isso são configurações que você pode estar fazendo no sistema. No projeto teste, isso aqui vai estar desabilitado. Você não vai conseguir mudar essas informações porque os alunos vão bagunçando tudo isso aqui e outros alunos não conseguem testar. Então tem que ficar toda hora voltando às configurações originais, tá? Então vamos respeitar essas configurações que estão aí. Eu vou desativar isso aqui. Aqui, edição de perfil, né, de cada usuário que entrar e logout. Então beleza. Vou ter que aprofundar um pouquinho mais rápido aqui, senão vai ficar gigantesco o vídeo, porque tem muito conteúdo. Então aqui nos cadastros, nós temos cadastro para cliente, funcionário, usuário e fornecedores, tá? Eles seguem mais ou menos a mesma linha aí. Então os cadastros eu faço aqui, ó, com base em modal, ele vai abrir para preenchimento dos dados. Todas as informações que vocês verem de dados cadastrais são somente para teste, tá? Então qualquer valor que tem ali também na hora que chegar na parte de categorias lá dos produtos, são somente valores testes, somente para preenchimento de dados aqui dentro do sistema. Aqui vão ter então as informações de testes aqui dos cadastros que eu fiz, né? Você tem a opção de excluir, de editar, de verificar dados, que aqui se ele tiver, por exemplo, né, algum serviço que foi feito por último, ele vai também listar quais foram os últimos serviços que ele fez aí na ótica. Aqui se ele tiver algum débito ou alguma conta, ele vai também listar aqueles débitos ou aquelas contas que aquele cliente tenha, tá? Aqui a opção para você ir para o WhatsApp e gestão de arquivos, para você poder anexar arquivos aqui àquele cliente. Então, caso tenha algum documento, alguma informação que seja relevante que você queira anexar ele, aqui é onde você faz isso. Com base nisso, aqui também você pode selecionar múltiplos registros para poder deletar e as outras telas seguem essa mesma instrução. Quando o cliente é cadastrado, através do número que foi cadastrado, ele recebe uma notificação via WhatsApp, tá falando qual foi o telefone aqui de cadastro dele para ele acessar e a senha de acesso. É claro que depois que ele fizer esse acesso, vamos fazer aqui um exemplo para vocês poderem ver, ó, ele pode modificar essas informações ali no próprio painel dele. Painel esse que é bem simples, que é mais voltado mesmo para ele poder visualizar algumas informações aqui que sejam referentes a pagamento, conforme vocês estão vendo aqui, ao orçamento, tá? Então se ele quiser inclusive imprimir uma segunda via daquele orçamento que foi feito, aqui também ele consegue imprimir, mas lembrando que ele recebe esse orçamento no WhatsApp quando é feito, e aqui receitas ou ordem de serviço que tenham sido emitidas para ele, tá? Então ele consegue fazer a visualização aqui, ó, e consegue ter todo o detalhamento. Olha o grau de longe que foi lançado, o grau de perto, então isso vem junto à receita assim com as informações dele também. Se tiver algum serviço que foi lançado junto, algum produto tá feito, ele vai colocar aqui e vai totalizar também. Então isso é basicamente o painel do cliente, muito simples, básico ali mesmo para ele receber aquelas informações. Aí além desse cadastro vai ter cadastro de funcionário, onde você pode então definir quais são os funcionários que vão estar aí na ótica, né? Se ele é um administrador, se ele é um gerente, se ele é um recepcionista, se é um vendedor. Então são níveis aqui, são cargos que podem ser previamente também cadastrados aí no sistema e você vai completar os dados para poder fazer esses usuários. Usuários que, vamos supor que você tem um vendedor, mas você quer deixar esse vendedor acessar, por exemplo, ó, somente a parte de orçamentos, a parte de fornecedores, né? Ele não vai poder cadastrar nada, ele vai poder mexer aqui somente com os produtos, ele vai poder aqui na parte financeira não vai poder fazer nada e vai poder mexer também nas receitas. Então tá aí, ó. Seria basicamente isso, tá? Então você consegue estruturar, né? O financeiro, como ele é vendedor, é claro que ele teria que mexer nas vendas. Eu estou dando só um exemplo. O que você marcar aqui, quando esse funcionário fizer o acesso, é o que ele vai ter ali de permissão para poder trabalhar dentro do sistema. Então vamos colocar aqui, ó. Pronto. É o que ele vai conseguir ver, né? Eu deveria ter marcado também a opção de comissões dele, para ele poder ver as suas comissões, que é interessante. Mas como é teste só, tá vendo? Ele só tem algumas informações aqui, ó. Então ele ficou bem limitado mesmo a alguns recursos que ele consegue fazer, tá? Dessa forma você consegue determinar o que cada funcionário que for cadastrado vai poder acessar dentro do sistema. Além disso, aqui tem os fornecedores, que também é importante para qualquer tipo de sistema. Cadastro, nós temos cargos, nós temos serviços, né? Então se a ótica distribui algum serviço lá, então por exemplo, faz troca de lente, troca de armação ou qualquer outra coisa, você cadastra tudo aqui, ó. Porque na hora de fazer um orçamento, tanto nós podemos jogar no orçamento produtos, tá, quanto serviços. Então é interessante ter eles cadastrados. Se esse serviço tem uma comissão diferente do padrão que está definido aqui, ó, para serviço, você coloca direto nele, porque às vezes você paga para o técnico que vai executar, né,
60%, 80%, 30%, às vezes é um serviço que é feito terceirizado, então você não recebe o 100% daquele serviço, então é interessante você colocar essa comissão aqui, porque o sistema já vai fazer todo esse controle. Além disso, nós temos o cadastro de frequência, mas isso é para conta, né? Se a conta, por exemplo, for parcelada, pode ser mensal, semanal e assim por diante, então eu aconselho nem mexer nisso aqui, que eu já faço os cadastros de frequência já mais utilizados, tá? Forma de pagamento que você vai trabalhar aí, vai aceitar, né? Dinheiro, transferência, cartão de débito, cartão de crédito, isso aqui é mais para relatório. Então, vamos supor que você queira tirar um relatório de tudo que você recebeu, vendeu ou pagou, por exemplo, no dinheiro ou no Pix. Então, é mais para isso mesmo. Aqui, além disso, vai ter cadastro também de grupo de acesso e acesso, que eu peço para não mexer, tá? Que é justamente aquilo que eu acabei de habilitar para o usuário, que é o que ele vai acessar ou não. Então, são as informações do sistema mesmo. Então, aconselho que não modifique. Aqui, cadastro de categorias. Eu cadastrei algumas categorias para nós podermos testar, né? Que foi aqui armações. Inclusive, aqui ele nem está recuperando o valor. Deixa eu recuperar ela aqui de novo. Pronto, coloquei a imagem aqui, ó, porque parece que não tinha pego, tá? Você pode habilitar ou desabilitar a categoria, né? Na hora da venda, se estiver desabilitada aqui, ó, nem aparece lá, porque às vezes acabou com o produto, ou você não está trabalhando com aquele produto por enquanto, então deixa desativado, que é melhor. Aí aqui, então, além do cadastro de categoria, temos o cadastro de produtos também. O cadastro de produtos tem um pouquinho mais de informações, tá? Porque aqui você tem, além do cadastro do próprio produto, você tem gestão de estoque também dele. Então você pode cadastrar, relacionar ele a uma categoria, inclusive filtrar por categoria, tirar um relatório aqui já com base nesses filtros, ó. Então ele vai trazer aqui os dados, né, do relatório, aqueles produtos, tudo mais, quanto que tem em estoque, qual o nível desse estoque, né? O que seria esse nível? Tem 50 e tem um nível mínimo de 5. Esse nível mínimo, ele basicamente define que quando chegar a 5, nós receberemos um alerta, tá falando que aquele produto está esgotando. Então é basicamente para isso. Então você pode definir, né, por produto isso. Esse óculos aqui, na verdade não é óculos, é lente. Deixa eu só vir aqui nas imagens de exemplo, produto lente oftalmológica, que acabou que ele não levou ela ali. Então, vou ter que colocar ela aqui. Pronto. Beleza. Aí ele já muda a imagem, né, desse produto. Então, ok. É basicamente o cadastro. Além disso aqui que eu falei, né, nós temos o seguinte. Deixa eu só completar que está faltando algumas outras imagens aqui também. Beleza, preenchi aqui então todas os produtos ali, né? Aí aqui também tem edição, exclusão, produto ativo e inativo, e aqui nós temos saída e entrada de produtos. Porque caso ele vá conferir o estoque e tenha alguma diferença, né, ele pode lançar aqui, ó, uma saída ou uma entrada, tá? Vamos supor que sumiu algum produto, foi furtado, algo do tipo, e isso tem que ser feito e tem que ter nos sistemas para você poder ter o controle do que entrou e que saiu. Lembrando que aqui também tem outro tipo de entrada que é por compra. Então, quando você for fazer aqui uma compra de produto, ó, você vai selecionar o produto, né, o fornecedor, a quantidade que comprou, o total da compra, e aqui se tiver, né, uma data de vencimento futura para gerar uma conta a pagar, vai ser colocado, se tiver dado o pagamento ali também, mas aí ele faz a entrada daqueles produtos através também de uma compra, tá? Aqui ele vai mostrar a lista de entradas e lista de saídas, né? Essas entradas e saídas aqui é justamente aquilo que eu falei, no caso de perda de produto. O estoque também, se tiver algum produto em estoque baixo, será mostrado ali. Quanto ao financeiro, nós temos aqui, ó, contas a pagar, né, tudo que ele tem de pagamento, que pode ser comissão, compras de fornecedor. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 31, vai aparecer mais opções, tá vendo? Então, tem algumas comissões para serem pagas, tem essa compra que foi feita, né? E aqui você consegue buscar tudo isso, consegue parcelar, consegue dar baixa, tá? Essa baixa pode ser parcial ou total, então ela tem a opção ali residual também. Anexo de arquivos, né? Visualização aqui de dados e informações da conta, e isso aqui se replica também para os recebimentos, tá? Esses recebimentos podem vir aí de vendas e de serviços. Aí aqui nós temos a parte de compras que eu já falei, vamos para a parte de venda. Venda é bem simples, eu deixei aqui um painel, não é bem um PDV, mas é para facilitar. Então os funcionários que tiverem acesso a esse recurso, ele vai poder selecionar a categoria, dentro da categoria ele clica, aqui ele coloca o produto, aqui se tiver algum cliente, né, cadastrado, ele coloca esse cliente, forma de pagamento, se tiver algum desconto, também ele insere aqui o desconto. A data do pagamento pode ser atual ou pode ser futura, gerando assim uma venda fiada, né? Uma venda aí onde o cliente vai estar pagando depois, tá? E se tiver um vendedor aqui, é interessante colocar o vendedor também. Por que é interessante? Obviamente porque o vendedor ganha comissão, né? Então se tiver comissionamento, você coloca o vendedor, porque quando você fechar a venda, ele vai criar aqui, né, a impressão do comprovante. Então eu não coloquei para que fique automática, então... na verdade sim, eu coloquei, só que no servidor aqui, ó, nós temos que também configurar uma condição para que ele faça essa impressão, e aí ele vai fazer a impressão desse comprovante na impressora térmica que eu tenho aqui. Vamos ver? Então vamos lá, eu já configurei ela aqui, tá? A minha é uma Bematec MP4200TH, ela é uma impressora muito boa mesmo,
né? Na verdade, eu só testei ela, um dos alunos que utilizava aí no PDV, ele me indicou para comprar ela, eu comprei e é muito boa, tá? E aqui eu vou fazer um exemplo para vocês poderem ver a impressão. Deixa eu só deixar aqui menor, que aí fica aqui a imagem ao lado da impressão e a tela aqui. Então, quando eu clicar em imprimir, ele já está selecionado ela aqui, então ele vai fazer a impressão dela. Lembrando que o nosso sistema tem a impressão automática, tá? Que não, na hora que faz a venda já solta na impressora. Mas para isso acontecer tem que estar marcada a impressão automática lá. Aqui está demorando um pouquinho porque eu acabei de ligar ela. Ou nem liguei, não, na verdade nem liguei, né? Ai. Ligar aqui, ó. Esqueci disso. Vamos ver se ele vai conseguir soltar essa impressão, né? Assim que ele comunicar, ó, parece que vai. Tá demorando um pouco aqui. Ela é bem rápida. Depois eu faço uma outra venda para vocês poderem ver aqui já com a impressão automática. Porque além da configuração do sistema que tem que estar para impressão automática, tô achando que ele não vai fazer essa impressão aí não. Aqui, ó, tem que ter, aqui a impressão automática igual assim, tem que ter uma configuração no próprio browser, tá? Para ele poder respeitar isso aí. Então já mostro para vocês. Deixa eu só fazer uma outra venda aqui então. Vamos selecionar aqui um cliente. Vamos colocar aqui... Ah lá, foi feito. Ó, foi feito. Então está um pouquinho de atraso, né? Mas está aí, ó, a impressão da primeira venda que tinha sido feita. Vamos fazer essa segunda agora já automatizada, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Para configurar no navegador, nós temos que vir aqui em About, isso no Firefox, config. E é uma configuração do próprio navegador para ele já chamar a impressora padrão, né? E aqui você coloca print.always ou só AR, que ele já vem aqui, já mostra a configuração. E aí você clica aqui, ó, em True. Se tiver True, o que vai acontecer? É claro que tem que estar True no navegador e tem que estar sim, aquela opção que eu já mostrei ali. Aí vamos dar sequência aqui, ó, vamos voltar lá a exibir, né, a câmera aqui para vocês poderem ver. Na hora que ele fechar essa venda, vou até colocar ela aqui com a venda posterior, que não está paga ainda, dia 8. Clico em fechar a venda, ó, automaticamente ele já abre. Ih, deu erro aqui, ó. Tem uma das colunas que eu não coloquei lá. Vou ter que até fazer a correção disso aqui. Espera aí que vamos corrigir primeiro. Então vamos lá, era uma questão de validação, tá, nesse servidor que eu hospedei aqui, que não acontece local, porque como o valor aqui da data do pagamento é posterior, ele pede também o usuário do pagamento, e o usuário do pagamento não foi passado, então ele não consegue colocar o valor de zero lá como padrão, tá? Algumas validações que tem nesses servidores que são dedicados ou compartilhados. Mas já fiz essa validação, pode ser que apareça outras ali, percebam que ele abriu, fechou rapidinho e já vai fazer a impressão para mim daquela venda, tá vendo? Então aqui vai mostrar, né, o comprovante de venda, então isso é a impressão na impressora térmica e já vai vir preparado para isso aí. Depois tem uma outra impressão que eu vou mostrar para vocês ainda nela também, mas é voltado lá para a gestão da ordem de serviço, tá? Quando for feita a ordem de serviço. Então aqui você, além do financeiro nas vendas, você tem como você visualizar a lista de vendas do que foi feito, tem como cancelar a venda, tá? Tem como gerar aqui, né, anexos de arquivos a essa venda e também visualizar o comprovante. Clicou aqui em ver comprovante, ele não imprime automático, tá? Ele só mostra o detalhamento daquela venda. Se você quiser impressão, é só solicitar que o navegador imprime e ele faça a impressão da segunda via. Então é uma opção para você ver o detalhamento de venda, poder filtrar tudo aqui, poder ver o que está vencida hoje, amanhã ou cancelada. Então é vários tipos. Lembrando que tudo isso também existe no relatório financeiro, tá? Então aqui no relatório financeiro você consegue fazer relatórios por data de vencimento, data de lançamento, data de pagamento, né? Entrada, saída. Então, por exemplo, se eu quiser verificar todas as compras, eu venho aqui, ó, todas as compras que eu paguei no mês, que vão vencer, que foram lançadas, né? Por exemplo, todas as compras que eu paguei. Então eu venho aqui em compras e aí eu vou ter um relatório de tudo do mês e todas as compras. E qualquer outro também, tá? Vou pedir aqui, não sei nem, não tem ali, né? Mas eu acho que eu não paguei nenhuma, tá vendo? Então aqui não pode ser data do pagamento, pode ser data do lançamento. Então todas as compras que foram lançadas, ó, são duas. E aí ele vai mostrar para mim quais são, quais os produtos, qual o total e tudo mais. Então o que tiver, o relatório vai ser devolvido, tá? Além dos relatórios, nós temos também as comissões. Então aonde eu posso aqui selecionar um dos funcionários, ó, e tudo que eu tiver de comissão para pagar para ele, ele já totaliza para mim R$347 ali, tá? Isso dentro dessa data, mas vamos supor que eu pague essa comissão uma vez no mês. Então eu coloco todo o período do mês, ele totaliza tudo e quando eu clicar em baixar comissões, ele me dá todo esse valor. Eu tenho a possibilidade de baixar de forma individual os valores ou baixar tudo de uma vez, confirmando aqui o pagamento de todas aquelas comissões. E aí, então, ele faz, né, o pagamento daquelas comissões ali para aquele vendedor. Aqui também, cada vendedor vai ter a opção de visualizar as suas próprias comissões, tá? Onde ele vai colocar aqui a data e o período e vai conseguir ver
tudo que ele tem para receber. Se ele clicar em relatório, é gerado um relatório também com aquele detalhamento ali, né? E ele vai fazer a assinatura para confirmar que ele recebeu aquele valor e que foi pago aquilo ali. Então é mais algo mesmo financeiro aí e burocrático. Aqui tem a opção também de detalhamento de lucro, onde você pode visualizar todo o lucro que teve aí no mês, e aí ele vai vir aqui, ó, especificando o que foi de serviço, o que foi de vendas, o que foi de demais recebimentos, quais as despesas que teve em compras, devoluções, comissões e tudo mais, tá? E vai dar aí o total, ou saldo positivo ou negativo. Estou falando bem rápido, mas é interessante que vocês façam o teste, por isso que eu deixo o sistema online aí para vocês poderem testar. Quanto ao orçamento, vamos lá. Fazer um novo orçamento, você seleciona um dos clientes, tá? Pode colocar produtos aí no orçamento, ó. Se tiver algum serviço que ele vai querer junto, você coloca o serviço também, não é obrigatório, né? Quantos dias vai valer esse orçamento? Né? Se tiver algum desconto aqui, ó, você pode passar o desconto em porcentagem ou em valor, tá? E aí então ele vai calcular já o desconto. Se tiver frete, ou seja, esse frete serve para poder tanto entregar o produto quanto também para o técnico, caso seja algum serviço, deslocar no local. Não é muito comum para esse tipo de sistema, tá? Mas eu acabei mantendo aí porque tinha isso lá no da assistência técnica. Quando eu finalizar, automaticamente ele já abre o PDF. E abrindo o PDF, o que que acontece aqui também, ó? Ele manda, deixa eu voltar aqui, ó, para o WhatsApp, tá? Desse cliente, olha aqui que legal, aquele orçamento. Então, novo orçamento, minha ótica, nome, cliente, teste, previsão de entrega dia 7/8, né? Foi isso mesmo que eu coloquei, nem lembro se foi. Mas tá aqui, ó. Previsão de entrega dia 7/8 é porque eu não mudei, provavelmente eu não mudei. E validado do orçamento por 7 dias, tá? E aqui vai vir as informações e ele já recebe automaticamente isso lá. Se você quiser imprimir, né, é só clicar aqui que ele vai imprimir, ou se quiser baixar também o PDF, pode baixar ali, tá? Aí feito isso, além disso, quando ele gerar o orçamento, aqui você tem todo o detalhamento do orçamento, tem a opção de filtro também para poder mostrar os que estão pendentes, os que estão aprovados dentro de uma determinada data, tá? Aqui dados do cliente também que ele exibe, tudo. Se o cliente deu ok, você pode aprovar esse orçamento aqui, ó. E se ele tiver serviço, ele vira um OS. Se ele tiver só produto, ele vira uma venda, tá? Então tem essas duas possibilidades, você consegue converter o orçamento que só tem produto em venda, mas caso ele tenha serviço, ele vai virar uma ordem de serviço para depois que for feito o serviço e entregue os produtos, ele seja convertido em uma venda. Aqui você tem a opção de inserir também anexos e arquivos àquele determinado orçamento, tá? Então você consegue aqui, ó, fazer essa inserção aí, fazer a gestão dessas informações, visualizar o PDF dele também, caso você precise de alguma outra informação mais detalhada. Isso aqui é legal, que é a impressão dele em 80mm. Vamos ver? Vou abrir aqui, ó, a câmera novamente, tá? E aqui com a câmera aberta, quando eu clicar na opção para ele poder fazer a impressão dele em 80mm, aquele PDF, ele foi remodulado para que ele vire... Ih, acabou a bobina, que hora para acabar a bobina, hein? Vou ter que trocar. Vamos lá, fiz a troca aqui, né? E vou clicar novamente para ele poder fazer a impressão. Então ele vai trazer para mim a impressão aqui do orçamento, olha que legal. E aqui vem o orçamento. Claro que não tão detalhado igual aquele outro, tá? É uma coisa mais simples, é um custo menor que você vai ter se você utilizar a impressora térmica para poder fazer a impressão dele, ó. Mas vem tudo ali, ó. O serviço, né? O valor do serviço, o total que deu de serviços, o subtotal, né? Vem a data dele, a validade. Se precisar até da assinatura, tem aqui também, tá? Então fica aí as informações já com esse orçamento feito em uma impressora térmica, né? Então é algo aí que você tem como possibilidade, tá? Além disso, né, aqui nós temos a mesma coisa, as mesmas condições. Então vamos supor aqui, ó, que eu aprovei esse orçamento. Aprovou o orçamento, o cliente quer, ele vai virar uma ordem de serviço. E a opção que eu tenho aqui, que é receitas/OS, tá? Ele vai então estar mostrando aqui, ó, cliente teste, né, foi gerado uma nova ordem de serviço aqui para ele, ok? Com a data de entrega é essa, o subtotal é esse e tudo mais. E ela está aberta, ela não foi iniciada ainda. Quando ele clicar aqui para poder fazer a edição dos dados, que é a continuidade dela, ele vai ter aqui, ó, como adicionar mais produtos, mais serviços, tá? Depois eu vou mostrar como gera uma do zero também. Se tiver frete, alguma outra coisa, questão de desconto, ou qualquer outra modificação que tenha sido feita ali, ele consegue fazer. Aqui ele seleciona qual é o vendedor, tá, que vai trabalhar em cima desse serviço que foi feito, porque ele também pode ser comissionado, caso você tenha ou esteja trabalhando com opção de comissão para serviços. Aqui vem as opções de grau, né, de grau de longe e grau de perto. Então, se você for trabalhar com algum laboratório, você pode colocar o nome do laboratório aqui, colocar um número de pedido para ele, né? Se você não colocar nada aqui, ele pega o número da própria ordem de serviço como número de pedido. Se tiver algum médico específico, um doutor que você queira que trabalhe lá em cima dessas lentes, você pode passar aqui também, mas nada disso é obrigatório, tá? Pode ser que nem tenha lente, pode ser que só seja um serviço que seja feito, executado aqui dentro mesmo, então ele não vai virar uma receita. A partir do momento que você começou a entrar com as informações aqui, ó, da lente, né? Olho direito, eixo,
adição, aqui vai ter as opções de olho esquerdo, não entendo nada disso aqui, tá? Foi o que foi passado para mim aí que são necessários nesse tipo de receita, e também fiz algumas pesquisas e a maioria delas nem tem todas essas informações. Tem basicamente aqui o olho esquerdo, o olho direito, opção de adição eu vi e opção de eixo, tá? Mas assim, quis colocar o mais completo possível, porque o que você não usar é só manter em branco ali. Aqui outra grau de perto também, então vai ser as informações de grau de longe e grau de perto. Então beleza, a partir do momento que foi preenchido para a OS essas informações, ele vira uma receita, tá? Aí aqui você pode, se ele tiver deixado algum óculos para poder fazer uma troca de lente ou algo do tipo, você vai colocar aqui, ó, o óculos que ele deixou, né? A situação que é o que vai ser feito nele, tá? Se tiver algum valor adicional de mão de obra, vai ser colocado ali. Se quiser colocar algum outro laudo também aqui, vai ser inserido. A partir desse momento, ele deixa de ser uma OS. Por quê? Como ele tem dados aqui de grau, né, que é para poder ser efetuado, ele vai ser passado uma receita, porque se você tiver que passar para um laboratório, ele precisa dessas informações, tá? Mas aí ele gera tudo aqui, ó, vai vir o nome do vendedor, vai vir a previsão de entrega, vai vir laudo caso tenha, dados do aparelho, serviço que você colocou, produto, né? Mas aí você fala, às vezes não é interessante o laboratório vê essas informações de valor. Então, eu já deixei preparado uma coisinha ali para que você possa gerar uma informação somente da receita, tá? Já mostro para vocês. Então, aqui eu percebo que ele passou a ser uma receita, mas nós temos tanto as opções de gerar as receitas quanto a OS. Se você só colocar aqui, por exemplo, produtos e serviços, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar um serviço, pronto. E não colocar nenhuma informação de grau, nem nada disso, não utilizar nada disso, ó. Vamos supor que é só alguém que deixou o óculos lá para fazer alguma manutenção ou algo do tipo, né? Então não necessariamente tem que ter. Quando você salvar, só esqueci de selecionar aqui o vendedor, quando você salvar, ele vai gerar uma OS, tá vendo? Ó? Então não teve dados de grau, né, de receita. Então não é uma receita, é uma ordem de serviço, tá? E aí ele vai mostrar que é uma ordem de serviço, mas as configurações, forma de personalizar aqui vão ser bem semelhantes, né? A diferença é que quando for receita não tem impressão na térmica, tá? Na impressora térmica. Ele tem isso aqui, ó, que é para que ele possa criar uma impressão somente da receita, porque às vezes para você encaminhar para o laboratório seria interessante não colocar nada de valores, nem de produtos, porque não é irrelevante isso aqui, tá? Então teria as informações do cliente e as informações que o laboratório necessita. Então eu deixei essa possibilidade aqui para você poder fazer essa impressão, né, do PDF da receita. Mas lembrando que aqui também você consegue a segunda via dele completo, ó. Ok? Se precisar imprimir aí para o cliente assinar alguma coisa, alguma informação, tem ali. Além disso, aqui tem também a opção de impressão, quando é uma OS, da OS em 80mm, que é aquela mesma coisa que foi feita ali para o comprovante. Então, consigo também fazer essa impressão aqui. E aqui nós temos como editar, como eu já mostrei, né? E tem como também mexer no status. Ó. Então, vamos supor que está aguardando alguma peça. Você coloca aqui, o cliente vai receber aquela informação, tá, que está aguardando. Quando ele for finalizado também, ele recebe aquela informação que foi finalizada. Deixa eu ver se está chegando aqui nesse... Tá, porque eu vi aqui, ó, disparos testes, tá vendo? Serviço finalizado. Então, ele vai receber lá no WhatsApp dele, então provavelmente não foi esse cliente, foi esse outro aqui, ó, vamos trocar para ele, finalizado, e aí ele recebe aqui, ó. Pronto, ó. Serviço finalizado, né? Olá, cliente, teste, seu serviço foi concluído. Total é esse. Então ele já recebeu um alerta que o serviço dele foi concluído. O que ele tem que fazer? Ir lá buscar, tá? E na hora depois que ele buscou, ele passa para entrega e finaliza então essa ordem de serviço, essa receita que foi emitida aqui. E aqui você vai ter aquelas informações que eu já expliquei, que são de impressão basicamente e gestão de arquivos. Além disso, né, você tem aqui a opção também de gerar um relatório, tá? Ele vai mostrar um relatório ali de tudo aquilo ali, das OS ou receitas que tiverem aí em aberto. E aqui você consegue também fazer a visualização delas para o status, né, que estão abertas, que estão iniciadas, que estão aguardando, que estão finalizadas, que foram entregues. Então tudo aqui ele já exibe e já busca filtrando essas informações. E também, se você tiver um técnico aí que vai trabalhar, um vendedor que vai trabalhar em cima dessas informações, e você não quiser que ele veja informações de valores, eu coloquei essa opção de minha receita, tá? Aonde somente as receitas ou OS que estão associadas a ele vai conseguir ver. Aí aqui ele pode editar algumas informações, tá vendo que ele não pode lançar nada, ó. Ele vai editar a informação do laboratório, informação aqui de graus, né, e tudo mais. Então seria basicamente isso, laudo, acessórios, entre outros recursos ali. Então, após editar essas informações, ele consegue aqui também mexer no status dela, né, porque ele está trabalhando em cima daquela ordem de serviço, então ele pode modificar, anexar arquivo ou
entrar em contato com o cliente, tá? Basicamente essas informações. Então, é uma gestão de OS/receitas um pouco mais simplificada que essas outras que eu tinha mostrado aqui em cima, que é por data ou por status. Então, é mais para você ter um funcionário limitado a essas opções. E por último, acho que já mostrei, né, a parte aqui também de comissões. Então, o sistema é isso, né? Consegui mostrar aqui em menos de meia hora tudo que o sistema tem, tá? É bem rápido aqui, então se vocês quiserem testar ou ver maiores detalhes, é só acessar aqui o site que eu falei para vocês, que é onde eu estou executando ele. Tá 100% funcional, você vai receber o código e o banco de dados. Qualquer dúvida que você tenha aí é só me perguntar, qualquer sugestão também de melhoria, de adaptação aí, pode falar para mim. Eu vou anotando aqui, assim que eu tiver um conteúdo interessante para poder criar mais um módulo, eu crio, tá, esse módulo e passo aí essas informações. Então que Deus abençoe, um abraço e até os próximos sistemas.